Olá! Este vídeo explica os preceitos da taxonomia numérica ou fenética, uma escola da sistemática que surge no final da década de 1950. Os proponentes dessa escola defendiam o uso de caracteres fenotípicos e genotípicos para estimar relações de similaridades entre entidades biológicas sobre as quais classificações naturais deveriam ser baseadas. Este vídeo assume que você assistiu nosso vídeo sobre o uso de diagramas dicotômicos em inferência filogenética e a lógica da inferência filogenética, cujos links estão na descrição desse vídeo aqui embaixo. Sem mais, vamos entender como a fenética surgiu e explorar as bases teóricas dessa escola em sistemática. Vamos lá? Tão logo a sistemática evolutiva se torna o paradigma da sistemática moderna, críticas às práticas dessa escola começaram a surgir. O conceito de grados, que representava níveis evolutivos distintos de um conjunto de linhagens, baseava-se na importância subjetiva de um conjunto de atributos compartilhados por essas linhagens. A importância de determinados atributos vinha acompanhada de uma narrativa histórica que buscava justificar a decisão do sistemata permeada de subjetividade e autoritarismo. Embora os proponentes da sistemática evolutiva reconhecessem a relevância das relações filogenéticas, elas eram consideradas apenas um dos componentes a serem representados em classificações biológicas, não mais importantes do que os processos adaptativos que geravam os graus evolutivos distintos. A prática da sistemática evolutiva era caracterizada pela prevalência de métodos indutivos, a adoção de princípios pré-estabelecidos gerando raciocínios circulares, a ponderação de caracteres considerados mais importantes em classificação e a ausência de protocolos metodológicos. As consequências dessa prática eram a inabilidade de avaliar objetivamente hipóteses, a prevalência de autoritarismo e a ausência de reprodutibilidade. Os trabalhos de Arthur Cain exemplificam as críticas feitas à sistemática evolutiva, especialmente no que diz respeito à necessidade de criar um procedimento menos indutivista e dependente de princípios pré-estabelecidos em sistemática. Na visão de Cain, era preciso criar protocolos que permitissem a emergência de padrões e similaridades entre linhagens biológicas, a exemplo dos métodos criados pelo botânico francês Adamson no século XVII. Nesta etapa do desenvolvimento da sistemática, especialmente após a síntese moderna, era consenso que os atributos mais importantes para traçar relações de parentesco seriam as homologias. A questão central na sistemática seria como separá-las das homoplasias. Cain argumentou que, diante da impossibilidade de acessar relações de parentesco e identificar homologias com segurança, as similaridades gerais deveriam ser consideradas antes de criar hipóteses de relação de parentesco. Cain e Harrison, em 1958, defenderiam que as estimativas de similaridade, no sentido filogenético, seriam logicamente posterior à afinidade por similaridade geral, ou seja, relações de similaridade precedem relações filogenéticas. Cain faria a seguinte profecia: I think that we're about to see a considerable revision of the whole basis of taxonomic theory, especially the relation of phylogenetic to natural classifications, a clear separation of phylogenetic weighting from recognition of the covariation of characters, and the development of methods for making comparisons, whether phylogenetic or natural, more precise. É dentro desse contexto que nasce a fenética ou taxonomia numérica, um contexto onde a sistemática era considerada uma arte, onde pesquisadores atribuíam importância relativa a determinados conjuntos de atributos e não adotavam protocolos metodológicos objetivos. O primeiro trabalho utilizando métodos numéricos em sistemática foi publicado por Clyde Stroud em 1953. Este trabalho, na realidade, foi publicado pelo seu orientador, Alfred Emerson, da Universidade de Chicago, após a morte precoce de Clyde em decorrência de um câncer. Clyde teria influenciado Robert Sokal, que havia imigrado para os Estados Unidos para fazer doutorado na Universidade de Chicago. Após concluir seu doutorado, Sokal foi trabalhar com Michener no Museu de História Natural da Universidade de Kansas. Em uma aposta com os membros do laboratório de Michener, Sokal foi capaz de gerar um diagrama utilizando métodos estatísticos com os dados de um grupo de abelhas fornecidos por Michener.
Os resultados, que eram muito similares ao que pensava intuitivamente Michener sobre o grupo de abelhas, foram publicados neste artigo que demarca o início da taxonomia numérica ou fenética. Em 1958, Sokal e Michener publicam este trabalho que fundamenta as bases teóricas da taxonomia numérica. Nesse artigo, os autores argumentam que, ao invés de tentar inferir noções de similaridade e relações ancestrais concomitantemente, os sistematas deveriam centrar em uma única relação. De acordo com ele, classificações deveriam representar similaridades e relações de descendência deveriam ser expressas em diagramas adicionais. Paul Ehrlich junta-se ao grupo de Michener e Sokal e se torna um dos mais fervorosos defensores da nova escola em sistemática. De acordo com Ehrlich, computadores seriam ferramentas fundamentais para taxônomos, pouca ênfase seria dada à nomenclatura e monografias taxonômicas seriam substituídas por matrizes de dados. Todas essas afirmações foram rejeitadas por sistematas tradicionais que defendiam a necessidade de considerar alguns caracteres mais importantes do que outros. Esse caráter intuitivo da sistemática não poderia ser feito por computadores, argumentavam os tradicionalistas. Do outro lado do Atlântico, o microbiologista britânico Peter Smith, independentemente, concluiria que as classificações deveriam ser baseadas em numerosos caracteres, igualmente ponderados e agrupados por algoritmos quantitativos. Smith considerava ainda que as classificações naturais deveriam expressar similaridades e não filogenia. Em 1959, Smith visita Sokal em Kansas e ambos iniciam colaborações que resultariam nas publicações que alicerçaram as bases teóricas da taxonomia numérica. O livro Principles of Numerical Taxonomy foi concebido durante o período em que Sokal estava em seu pós-doutorado no laboratório de Smith e se tornou o marco da fenética. Obedecendo à lógica da inferência filogenética, feneticistas defendiam a obtenção do maior número de características para as OTUs, ou seja, as unidades taxonômicas operacionais. Essas características poderiam ser genotípicas ou fenotípicas, contanto que permitissem identificar similaridades e diferenças entre as unidades taxonômicas operacionais. Durante a etapa de codificação, as observações dos atributos compilados para as OTUs eram codificados numericamente. Esta etapa resulta em uma matriz numérica que sumariza as condições de cada atributo documentado para as OTUs. Esta matriz numérica será utilizada para gerar uma matriz de distância, que registra as distâncias fenéticas entre pares de OTUs. Uma matriz de distância pode ser feita da seguinte forma. Considere as OTUs A e B. Das 6 características compiladas na matriz numérica, somente uma delas é idêntica para esses dois terminais. Desta forma, a distância entre A e B é 5. Utilizando o mesmo raciocínio, ao compararmos as características compiladas para A e C, notamos que elas diferem em 4 características. Portanto, a distância entre essas duas OTUs é 4. Esse procedimento é repetido até que todos os pares sejam comparados e suas respectivas distâncias sejam registradas na matriz. Ao final desse processo de codificação, a matriz de distância representa as evidências de um estudo fenético para acessar a similaridade global entre as OTUs. Durante a etapa de otimização, a matriz de distância é analisada por algoritmos de agrupamento em busca da topologia que melhor representa as distâncias observadas. O resultado desta análise é expresso em um fenograma. Este fenograma representa as relações de similaridades entre as OTUs e geralmente inclui um diagrama associado a uma escala de distância fenética. É importante lembrar que, embora muitos consideram que fenogramas representam relações filogenéticas, os proponentes dessa escola de sistemática defendiam que esses diagramas representam relações de similaridade e nada mais. Desta forma, é possível recalcular as distâncias entre OTUs a partir desses fenogramas. Neste exemplo, a distância entre A e as demais OTUs é 5,3. Ainda, de acordo com esse fenograma, a distância entre B e os terminais C, D e E é 4. Finalmente, de acordo com esse fenograma, a distância entre B e C é 2 e a distância entre D e E é 3. Observe que a matriz de distância original, empírica, é diferente da matriz inferida do fenograma. Isso porque a matriz inferida é ultramétrica.
Fenogramas utamétricos são aqueles no qual todas as OTUs possuem a mesma distância da raiz. Dados utamétricos são incomuns na natureza. Desta forma, frequentemente a matriz inferida difere da matriz empírica. Embora o fenograma apresentado aqui tenha sido gerado pelo algoritmo de UPGMA, que por ser um algoritmo determinista não avalia todas as topologias possíveis, algoritmos fenéticos mais sofisticados otimizam a matriz de distância em diversos diagramas. Esses algoritmos buscam minimizar as distorções entre as distâncias empíricas e aquelas inferidas pelos diagramas. Desta forma, o critério de otimalidade é a menor distância fenética entre as OTUs, cujo limite é imposto pela matriz de distância empírica. Os méritos da taxonomia numérica incluem ter desafiado o subjetivismo e autoritarismo da sistemática evolutiva e ter proposto métodos explícitos de inferência, fortalecendo o caráter científico da sistemática. No entanto, métodos fenéticos possuem a propriedade indesejável de distorcer as distâncias iniciais, podendo gerar ramos de comprimento negativo, que são desprovidos de sentido biológico. A perda de informação entre as etapas de coleta de dados à obtenção do fenograma é inerente de métodos fenéticos. Isso impede conhecer os atributos que indicam similaridades entre OTUs a partir do fenograma. Por fim, o método desconsidera o fato de que similaridades possuem origens distintas e que homologias são as únicas evidências disponíveis para que possamos inferir relações de parentesco. Esta escola da sistemática não demoraria muito para enfrentar críticas severas, uma vez que em meados da década de 1950, Willy Hennig já havia concebido um método mais robusto de inferência filogenética, até então desconhecido no meio acadêmico anglo-saxão. Os detalhes dessa história serão contados em outro vídeo. Até lá!